Vamos falar do agronegócio na COP30, da agricultura brasileira na COP30 de Belém. Vamos começar esse programa com isso, os produtores brasileiros buscando um espaço na COP30 de Belém. A principal estratégia é a criação de uma estrutura inédita, chamada de AgriZone, que é o objetivo de mudar a imagem também ali do setor entre ambientalistas e governos do mundo todo. Vamos ver. A AgriZone vai funcionar na sede da Embrapa Amazônia Oriental em Belém, uma área de 3.000 hectares, a menos de 2 quilômetros do Parque da Cidade, onde ocorrerão os eventos oficiais da COP30. A ideia é utilizar o evento para que o agro saia de uma postura defensiva das críticas dos ambientalistas e passe ao mundo a mensagem de que o Brasil e a agricultura brasileira é a solução para a segurança alimentar no planeta, com produção sustentável e alta tecnologia para aumentar a oferta de alimentos sem expandir a área cultivada. Os organizadores querem ainda evidenciar o país como referência na transição energética. A expectativa do agro brasileiro na COP30 é demonstrar ao mundo o compromisso do produtor rural com a sustentabilidade ambiental e a segurança alimentar. Isso estará exposto na chamada AgriZone, mostrando que o Brasil construiu uma agricultura tropical capaz de conciliar a produção de alimentos e sustentabilidade ambiental. Técnicas agrícolas sustentáveis e há muito tempo utilizadas no Brasil também serão apresentadas, caso da integração lavoura-pecuária-floresta, que aumenta a produtividade da terra, a recuperação de pastagens, que melhora a qualidade do solo e da biodiversidade, além de fórmulas de fixação de nitrogênio no solo, nutriente essencial para o crescimento das plantas. Na AgriZone, as principais cadeias produtivas do agro, entre elas os setores de proteína, grãos e frutas, deverão ganhar um dia temático para mostrar as fórmulas de sucesso que as fizeram ter competitividade no mundo. Caso, por exemplo, da alta taxa de rastreabilidade na pecuária brasileira. Também devem ocorrer palestras e eventos para mostrar a pujança do setor. Por trás de todo o esforço, o agro espera se posicionar na AgriZone como uma vitrine de soluções práticas para ser vista a poucos quilômetros dali durante os debates da COP30 e também perante todo o mundo. Vamos lá, doutor Roberto, como fazer o agro brasileiro na COP30, um evento mundial, capitaneado, dominado, vamos dizer assim, pelos movimentos, pelas ONGs, pelos ambientalistas, que o movimento, que a agricultura brasileira consiga ser flecha, né? Consiga ter uma postura proativa e não ficar apenas na defensiva. Bom, esse negócio da AgriZone é muito importante porque é uma vitrine, como foi dito claramente aí pelo Muni, é uma vitrine de tecnologia mostrando o que foi feito. Mas são duas coisas que se somarão no processo. Essa questão que o agro se mostra, com o apoio da Embrapa, fortemente lastreado em tecnologia e inovação, mas o outro é a questão política que é discutida na COP. A COP é uma discussão sobre o clima, não é sobre agricultura, não é sobre floresta, não é sobre Brasil. A COP é sobre clima, né? E a agricultura é um pedaço do clima. Então, o presidente da COP, que é o embaixador André Corrêa do Lago, criou um grupo de enviados especiais tratando de cada um dos temas que são discutidos pelos governos e dos quais, dessas discussões, resultarão documentos que são o resultado da COP. Sim. Tem sido assim em todas as COPs. Então, o que está sendo desenvolvido nesse processo? Reuniu um grupo muito grande de especialistas das entidades de classe. Da cana, da soja, do milho, da pecuária, da laranja, das frutas, porque a ideia é ter uma agenda única, Caio. Eu não quero ter cada um dizendo uma coisa, fica um tiroteio muito grande, o tempo fica muito maior e não tem a assertividade que a gente espera ter uma agenda só. A agricultura inteirinha dizendo uma coisa só. Então, estou preparando um documento que mostra a história do agro até hoje, com dados importantes, sustentabilidade, produção, renda criada, exportação, enfim, uma história completa da agricultura brasileira nos últimos 50 anos, dizendo que a COP não é uma estação de chegada, é uma estação intermediária. Daqui para frente, nós queremos outras coisas, que é o papel da COP, na verdade. Não é falar do Brasil para o Brasil, é o Brasil para o mundo.
O que nós podemos fazer, a partir da COP, é que todos esses processos que aprendemos aqui, com agricultura sustentável, pecuária sustentável, tudo que aprendemos aqui com tecnologias e inovação, seja replicado no cinturão tropical do planeta. América Latina, África, subsaariana, parte da Ásia também, porque essa parte do mundo tem terra para aumentar a produção e a tecnologia ainda é baixa. Então nós podemos replicar o que aprendemos aqui, nesses 50 anos, nesses países todos, ajudando a combater a insegurança alimentar, ajudando a trabalhar com a questão central da transição energética, com renovação, né? Cuidando das questões climáticas, gerando emprego e renda, reduzindo a desigualdade social, que são os 4 fantasmas que assolam o mundo inteirinho hoje. Então a ideia é essa, a gente ter na AgriZone uma exposição mostrando as coisas, mas na negociação de governo mostrar com clareza o que foi feito de verdade e o que queremos fazer daqui para frente. E, obviamente, sempre tem um problema, Caio, que você sabe melhor do que eu, que é a imagem ruim, por causa de desmatamento ilegal, por causa de invasão de terra, por causa de ensino criminoso, leis que não são cumpridas, garimpo ilegal, enfim, essas coisas tudo também nós temos que ter um compromisso do governo, nós vamos prometer isso, que essas coisas vão ser enfrentadas com clareza, para que a imagem seja preservada. O agricultor não faz isso, quem faz é bandido, então tem que acabar com o bandido. Olivão. A gente tem um conjunto tão grande de arcabouços legais, né, que estão sendo aprovados no Brasil. Foi aprovada a regulamentação do mercado de crédito de carbono, agora está tramitando no Congresso esse marco do licenciamento ambiental, né, que, por exemplo, retira a responsabilidade pessoal do funcionário, do servidor público sobre as licenças que ele assina, que isso é uma grande questão, uma preocupação, né, do servidor público de depois ter de responder na física e até mesmo ser preso por algum problema que é encontrado ou denunciado, às vezes até injustamente em algum licenciamento e assim por diante. Agora, a tropicalização da métrica do sequestro de carbono, que pode levar à geração de crédito de carbono na agricultura regenerativa. Pagamento do serviço ambiental. Isso, que aí é o pagamento do serviço ambiental. Por outro lado, a gente ainda, você falava, Roberto, de os setores, né, os segmentos terem um discurso único, mas dentro mesmo do agronegócio, dentro de cada setor, a gente identifica uma parte que tem esse discurso, que entende essas incríveis oportunidades que se colocam para o Brasil, e uma outra parte que é mais defensiva, né? Assim, que tem um discurso mais agressivo, assim, de não aceitar qualquer crítica com relação aos problemas que nós ainda temos, dos problemas fundiários, dos problemas do desmatamento e tal. Você está conseguindo um bom diálogo dentro do setor para tentar trazer um discurso mais moderno, que seja mais aceitável para esse público internacional que a gente vai receber? Boa pergunta, Oliva, mas a resposta é sim. Houve uma evolução muito importante nas entidades de classe. CNA, OCB, ABAG, a ProSoja, a Brapa, pessoal de pecuária de corte, todo mundo aprendeu que para ser sustentável tem que ter uma condição realmente forte de sequestro de carbono, redução de emissões de gás de efeito estufa. Então isso é um tema tratado em julgado. Qual é o problema? O problema é que as tecnologias para que isso seja feito não são universalmente conhecidas ainda. Então, aplica quem conhece, quem tem acesso às cooperativas, o papel central dos sindicatos também, mas nem todo mundo é filiado à cooperativa, nem todo mundo é ligado a instituições que trabalham com essa temática toda. Então, eu diria que são uma coisa de círculos concêntricos. Quando você joga um monte de pedra no lago, vai formando Então, está se ligando todo mundo, mas a ideia central é esta, é sustentabilidade mesmo, esperando, que você acabou de falar aí, pagamento dos serviços ambientais, que é uma recuperação daquilo que foi investido nesse processo todo. Então, hoje o setor rural está firme nessa linha. Quem desmata ilegalmente não é agricultor. Ele perde a terra, perde o crédito, ele não é louco de fazer uma coisa de invadir terra, ele não faz mais isso. Quem faz é quem está fora da lei. Então, tem uma coisa importante, Liva.
há um aprendizado nisso tudo. Isso é muito recente, de 30 anos para cá, né? Sim. Então, esse processo está andando positivamente. Hoje, o agro está muito fortemente ligado para sustentabilidade, porque é critério para competitividade. Então, não há o que fazer. Ou você vai bem feito ou não tem mercado. Daniel Rittner. Ministro Roberto Rodrigues, o nosso Lorival acabou de mencionar mudanças legislativas que foram aprovadas recentemente ou estão em curso, caso da regulamentação do mercado de crédito de carbono e do PL do licenciamento ambiental. Sobre esses dois temas, minhas perguntas são as seguintes. O agro ficou de fora dos setores que são afetados pela regulamentação do mercado de carbono. Isso é um erro? Deixou a regulamentação manca? É um erro a ser revertido? Isso sobre mercado de crédito de carbono. Sobre o PL do licenciamento ambiental, minha pergunta é a seguinte. Se vê, ou pelo menos os ambientalistas alardeiam, que é um péssimo sinal para o mundo de que nós estamos afrouxando regras ambientais. Isso é algo que pode colar e acabar afetando a imagem do Brasil lá fora, na antessala da COP30, ou é puro discurso de ambientalista para evitar que o projeto seja votado em caráter final? Bom, Daniel, são duas questões, né? A primeira é sobre a participação do agro na questão do mercado de carbono. Ficou de fora porque a Frente Parlamentar da Agropecuária achou mais relevante trabalhar esse tema à parte, longe do processo integral que incorpora a questão urbana, etc. Então, a ideia é ter, sim, uma legislação específica para o mercado de carbono para o agro. Então, vai acontecer. Por enquanto está fora, mas vai acontecer. Inclusive, acompanhando o que outros países do mundo já fizeram e aprendendo com outros países o que já foi feito também. Na segunda parte, que é um processo um pouco mais delicado, que é um processo que envolve, como você disse, uma questão ideológica, de ambientalista versus agricultor, o grande problema, Daniel, era a lentidão de processos. É um tema muito conhecido, que é o tema da Ferrogrão, né? Que é a ferrovia de 1.000 quilômetros, que é do Mato Grosso até o Porto de Birituba, que está brecado há 5 anos, porque há lá um problemazinho de um partido político que entrou contra essa ação, essa ferrovia, que é um progresso espetacular para o agro brasileiro, né? Inclusive ambientalmente, porque em vez de ter caminhão gastando óleo diesel e emitindo CO2, seria por trem muito mais leve do ponto de vista ambiental. Mas faz 5 anos que isso não se resolve. Então, a questão central da nova legislação é dar prazos para que as soluções sejam observadas. Se surge um problema, coloca-se uma questão numa instância jurídica. Ou se resolve isso na jurídica ou na área governamental. Ou se resolve isso, ou transitando em julgado, a coisa passa a funcionar. Então, isso cria uma agilidade no processo, que é a grande queixa do setor rural. Então, é um processo de uma estrada, de uma ferrovia, você vê, demora 5 anos, 10 anos. Isso tem que acabar, porque senão o progresso não é para frente. Jussara? Professor, o senhor falou ali que uma imagem sustentável para o agro brasileiro pode trazer vantagens comerciais. Como que o senhor imagina que isso vai ocorrer no curto e médio prazo? Bom, na verdade, Jussara, é tudo no médio prazo. Porque a base do processo é mostrar a verdade, né? E a verdade é fácil de ser mostrada, mas você faz todo um discurso, por exemplo, dizendo que a carne que a gente exporta vem de Goiás, de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, do Paraná, do Rio Grande do Sul, não tem nada a ver com o desmatamento da Amazônia. Mas surge uma versão fantasiosa de uma vaquinha no meio de uma floresta desmatada, estão trazendo a vaca da Amazônia. Então, nós temos que mostrar, por isso que o tema não é trivial, é mostrar rigorosamente que a atividade produtiva é sustentável e nós somos contra o desmatamento ilegal. Nós não aceitamos esse tipo de banditismo que acontece hoje no Brasil e em outros países do mundo também. Precisa acabar com isso. E só com o tempo, isso não se faz de uma noite para o dia. Nós temos que mostrar o que foi feito e mostrar o que queremos fazer e que é o papel do Estado, fundamentalmente, acabar com o que é ilegal. Doutor Roberto, há diálogo possível
com os ambientalistas, com as ONGs ambientais? É possível isso? Até mirando a COP. Claro, essa tua pergunta é boa e para mim é prazerosamente respondível. Primeiro, o Código Florestal é uma demonstração de que isso foi possível, né? O Aldo Rebelo fez um trabalho extraordinário, fez mais de 200 audiências públicas, conseguiu ter uma lei convergente que ninguém gostou, portanto é boa. Se o ambientalista tivesse gostado, o produtor rural não, seria ruim, e vice-versa. Então, como ninguém gostou, é uma lei justa, suportável. Mas agora, para o tema da COP, além dessa ação técnica que eu estou fazendo com as entidades de classe, com gente ligada ao meio ambiente, eu fui procurado também por alguns think tanks, que são de organizações internacionais, não governamentais, mas também ligados a governos em outras regiões do mundo, perguntando se podíamos trabalhar junto. Então, acabamos criando agora, na semana passada, um fórum da agricultura tropical, juntando instituições ambientalistas com agrícolas, de modo que eu teria duas estradas. Uma técnica, de caráter voltada para a questão climática, e outra acadêmica, voltada para a integração dessa questão técnica com o ambientalismo. Eu acho que está num caminho muito bom, Caio. Eu acho que vamos conseguir fazer as coisas acontecerem como o Aldo Rebelo conseguiu com o Código Florestal. Sim, mesmo porque na COP, vocês do setor do agro brasileiro estão estruturando essa agrizone, o pessoal dos movimentos sociais está estruturando a street zone, né? Prometendo ali parar Belém, mas assim, estão prevendo milhares de pessoas lá na cúpula dos povos, inclusive tendo vocês do agronegócio brasileiro como um dos principais alvos. É da vida, né? A gente tem que enfrentar essas batalhas aí, mostrando a verdade. É só mostrar a verdade que as coisas funcionam bem. Inclusive, na Blue Zone, que é a área do governo, em que as coisas vão acontecer formalmente, também haverá uma série de eventos da agricultura brasileira e de outros países do mundo, numa troca de ideias e de interesses, tendo em vista o desenvolvimento tropical. É uma coisa fundamental nessa discussão toda que a gente não liga muito. O Lorival já falou sobre isso mais de uma vez. Que é o seguinte, a agricultura até os anos 70, século passado, era do mundo temperado. É o hemisfério norte. Isso acabou. O hemisfério norte não esgotou a terra disponível toda, mas o crescimento vai ser muito menor. É o mundo tropical que a coisa vai crescer mesmo. E o Brasil tem que ser uma liderança nesse processo. Óbvio que isso fere interesses, né, comerciais, econômicos, de países ou de regiões e de grupos políticos também. Então, faz parte da vida. A última é sua, Lorival. Vou falar um pouco de pecuária, né? Teve aquele programa ABC de redução das emissões de metano, né? Só explicando, quer dizer, 50% das nossas emissões são por desmatamento e corte de madeira, em torno de 25%, 27% das nossas emissões são pela agropecuária, e a maior parte disso é o metano da pecuária equivalente ao CO2, né? E esse programa é um programa de redução dessas emissões, com aumento, melhorias no pasto, na alimentação do gado e também, enfim, na produtividade para o gado ser abatido mais cedo e reduzir as emissões. É um programa que atravessou governos, né, Roberto? Assim, ele continua forte, eu não tenho muito ouvido falar dele. Continua forte. Aliás, eu lancei como ministro um programa chamado Integração Lavoura Pecuária Floresta, que tem muito a ver com esse processo. Hoje, a agricultura brasileira, tudo que é plantado no Brasil, de alface e eucalipto, ocupa 9% do território nacional. 9% apenas a agricultura brasileira. 21% é pastagem. A pastagem demorou um pouco mais de tempo para entrar no processo tecnológico moderno que a agricultura já entrou lá atrás, tá certo? Mas hoje está acontecendo de maneira espetacular. Hoje a pecuária está sendo por agricultores. Ele está tendo uma evolução de fora para dentro. Que o produtor agrícola tem máquina agrícola, tem trator, tem caminhão, tem escritório, tem controle, tem tecnologia, tem gestão. Capital. Então, a pecuária vem vindo para esse processo de gestão, mudando de fora para dentro, por causa da integração lavoura-pecuária. Os números são alucinantes. Fala-se em mais de 10 milhões de hectares que já existem no Brasil com integração lavoura-pecuária. Fala-se em 15 milhões de hectares. Eu acho que tem uns 10 ou 11, né? O que é fantástico, é uma coisa de 15 anos, 16 anos que foi lançado. Então,
De novo, volto àquela pergunta original tua. A pecuária de corte, com pasto, agropasto, pasto com agricultura, sequestra carbono. Muito mais do que a emissão do metano pela digestão do boi. Então, só que não é todo mundo que tem o pasto organizado ainda. O próprio Ministério da Agricultura, por exemplo, tem um projeto que quer lançar na COP, que é para de recuperação de pastagens degradadas. O Ministério calcula que tem 40 milhões de hectares de pastagem degradada, que só emite, não resolve. Mas se trouxer tudo isso para dentro, com a agricultura bem feita, inclusive recuperando uma boa parte com floresta desse pessoal, ou com a agricultura, você não só acaba com a emissão, como você sequestra mais carbono. Então é um projeto gigantesco que o Ministério quer lançar na COP, por quê? Para trazer dinheiro de fora para fazer essa coisa avançar. Então são processos todos que dependem muito ainda do acesso à tecnologia de maneira universal. Não é todo mundo que chegou lá, mas está chegando. Daniel? Ministro, na sua gestão, para quem não conhece, para quem é mais novo, não pegou ali os seus anos de ministro da Agricultura no governo Lula I, o senhor corrija se eu estiver enganado, mas foi na sua gestão que se propôs levar ao OMC fortes contestações aos subsídios distribuídos por países ricos, notadamente Estados Unidos e União Europeia, para os seus agricultores. Hoje a OMC está completamente disfuncional, não existe, e as negociações multilaterais pararam. O quanto esses subsídios internacionais, que na sua gestão o Brasil atacou tanto, continuam e continuarão distorcendo o comércio internacional? Hoje em dia, a gente vai ter que aceitá-los? Nunca mais vamos ter condições de revê-los? Bom, vamos lá, só para localizar o tema. O tema, essa questão dos subsídios para a agricultura, foi objeto da rodada de Doha da OMC, que foi lançada um pouco antes do Estado do Ministério da Agricultura. Mas foi durante o nosso período que as discussões se intensificaram muito fortemente, né? E você tem razão. Brigamos, mas não aconteceu nada. Nada mudou. A única coisa que mudou, e foi uma coisa pequena, foi a redução dos subsídios à exportação. Esse é um tema que nós conseguimos algumas vitórias nas rodadas, dessa rodada de Doha. Mas o resto, o subsídio interno, não mudou nada, continua da mesma forma. O que eu acho agora, Daniel, pode ser uma coisa, pode ser wishful thinking, pode ser um sonho de desejo, mas essa confusão toda colocada pelo governo Trump agora na geopolítica e no comércio internacional, provavelmente vai criar novos grupos de interesse entre países e continentes, né? Então, você já ouve falar, por exemplo, que a União Europeia, que não queria fazer o acordo com o Mercosul, vinha lutando há mais de 20 anos com essa questão toda, está disposta a fazer esse acordo. Isso significaria uma redução dos subsídios no médio prazo. Então, há uma chance, embora a rodada de Doha tenha terminado, sem sucesso nenhum, há uma chance de que as coisas evoluam por causa dessa confusão toda aí. E você diz muito bem, a OMC já perdeu o protagonismo, como também a ONU perdeu o protagonismo, de maneira geral, a OMS, a FAO, etc. Mas os acordos entre países e grupos de países podem trazer a uma mudança do tratamento por subsídios para abrir mercados para países emergentes, como o caso do Mercosul. Bom, doutor Roberto, agradeço muito, viu? Felizmente a gente tem que seguir aqui com os outros assuntos. Eu queria falar uma coisa para você. Por favor. Você dá mais um minutinho? Claro. Eu acho uma coisa importante. Não tem a ver com a COP, mas tem. Sim. É o seguinte, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, considerando que o governo não tem tratado adequadamente a pesquisa brasileira, com recursos para a Embrapa, sempre muito apertado e tal, decidiu criar um fundo privado de apoio à pesquisa, colocando 100 milhões de reais por ano para apoiar, não é para apoiar a Embrapa ou para apoiar o grão, mas apoiar a pesquisa onde quer que haja uma demanda da agricultura. Então a ideia não é comprar a Embrapa, não é comprar ninguém, é colocar dinheiro em ciência e tecnologia num processo em que o produtor rural passe a ajudar o pagamento da pesquisa da qual ele se beneficia. O Estado Federal se beneficia também. Então, essa ideia é muito interessante, é uma novidade no Brasil e é muito positiva, porque agora o setor privado vai comprar a pesquisa, não vai comprar nada.
vai ajudar os órgãos de pesquisa, como a Embrapa, universidades, órgãos de pesquisa aqui de São Paulo, Paraná, da Bahia, da Amazônia, a ter pesquisas que interessam ao agricultor brasileiro. Então, é uma novidade muito importante. Nos modos que muitos países desenvolvidos fazem isso também. Eu fui ver a Nova Zelândia faz isso aí. Né? Então, sim. a ideia é muito bem-vinda. Queria te contar isso aí.